Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Sou o pastor Carlos Cavalcante, para quem ainda não me conhece. Sou pastor da Igreja Missionária lá no Aracaré, em Itaquaquecetuba. Estou deixando o endereço aí embaixo para que você possa estar nos fazendo uma visita. Você vai ser muito bem-vindo lá na nossa comunidade de fé. Sou pastor também da Igreja Missionária da Vila Amorim, lá em Suzano, quase centro de Suzano, bem fácil de encontrar lá, de você achar. Você mora aqui nas redondezas entre Poá, Mogi e Itaquaquecetuba, você pode fazer uma visita para a gente em uma dessas igrejas. Nós temos cultos aos domingos lá na Vila Amorim, temos reuniões às quartas-feiras e cultos aos domingos também lá na igreja do Aracaré. Vou deixar o telefone e o horário de culto para que você possa participar com a gente. Semana passada nós terminamos uma campanha, foi a nossa campanha Laricia, foi um momento abençoado de Deus. Se você ainda não participou, se você não fez parte, você pode pegar, ficou gravado lá e estar orando conosco e aprendendo um pouco mais sobre família nesses 5 dias, 6 dias, aliás, nós ficamos tendo os nossos devocionais. Tenho certeza que vai ser abençoador para você. E essa semana eu quero falar com vocês um pouco mais sobre as feridas da alma, sobre situações na qual nós somos colocados, ou às vezes nós vamos até ela e acabamos tendo problemas depois com situações muito difíceis, às vezes com depressão, às vezes com ansiedade. Eu vou falar uma por dia e hoje eu quero falar com você a respeito do medo. Às vezes nós temos uma situação com medo que nos freia, que nos faz sentir situações e coisas que nós não queremos sentir. E principalmente nesse momento pelo qual nós estamos passando, o medo tem sido latente na vida de muitas pessoas. Pode ser que você esteja participando comigo agora, orando comigo nesse devocional, e esteja com medo de alguma situação, ou de algum acontecimento que está por vir e que talvez seja inevitável, ou talvez de alguma coisa. O medo é algo que tem um amplo sentido, mas que é uma das armas mais poderosas na mão do diabo para tirar o cristão ou qualquer pessoa do foco da sua própria vida. Quem dirá do foco da sua vida religiosa ou da sua vida cristã, né? E a gente pensa que o medo é algo que ele é natural das nossas vidas. Muitos dizem assim, o medo é uma coisa natural, né? Todo mundo já nasce com medo, mas não é bem assim. Na realidade, o medo tem um cunho histórico na vida do ser humano. O homem não foi criado para ter medo. E nós podemos observar isso na vida de uma criança, que é muito mais ousada às vezes do que nós adultos, né? Ou pessoas que foram acostumadas com situações e que têm um pouco mais de confiança, acabam tendo menos medo que as outras. Mas existem situações que nos assombram a vida toda, né? Às vezes o medo da morte, o medo da doença, o medo da incapacidade, o medo da inconstância, o medo de sentir medo, tem medo de tudo quanto é coisa. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Existem vários trechos que a Bíblia nos alerta quanto ao medo. Ela nos alerta a ser encorajados, a termos coragem, a vivermos uma vida sem medo. Mas existe um trecho, e eu não quero taxá-lo como principal, mas eu quero falar a respeito dele, que é o do Salmo 23, capítulo 4. Esse salmo diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Assim, quando Davi escreveu esse salmo, o que ele estava pensando? A gente vê que ele começa falando sobre o pastoreio, sobre o cuidado, sobre a confiança de estar sendo cuidado por alguém que tem um pouco mais de visão, ou mais força, ou mais capacitação do que as ovelhas, quando ele fala que o Senhor é o pastor dele. E o medo, na realidade, ele só existe porque as pessoas não têm segurança, elas têm dificuldade quanto à segurança. Nós deixamos de ter medo quando nós nos sentimos seguros. Era essa a questão de Davi. Mas também nós só nos sentimos seguros, vamos dizer assim, quando nós estamos numa situação onde existe alguém que nos garante. Onde existe alguém que nos garante. Onde existe alguém que é mais poderoso do que a gente, que nos cuida. Nós sabemos as nossas limitações. Aliás, por saber as nossas limitações, nós somos tomados pelo medo muitas vezes. Mas quando nós acreditamos que alguém nos garante quanto àquela situação, seja ela qual for, até mesmo um adolescente, quando tem medo de dormir sozinho, se o pai dorme junto, ele dorme, que é uma beleza, né? Até demora para acordar. Quando uma criança, depois de uma certa idade, começa a sentir medo, a primeira pessoa que ela clama é o pai ou a mãe.
Porque a grande realidade é que ter alguém que pode tocar a nossa vida, nos proteger, nos fortalecer, nos dar segurança, nos arranca todo medo. E é sobre exatamente isso que nós precisamos pensar. Talvez você ainda não tenha tido um encontro com Cristo. Você observou que aqui está falando sobre o vale da sombra e da morte, ou o vale das trevas e da morte. E talvez um dos medos que mais assombrem a vida das pessoas, principalmente agora, ele tenha a ver com a limitação de vida que a gente tem, né? A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele impõe vida nas nossas vidas, ele passa vida nas nossas vidas, ele nos deposita a vida. Aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós não precisamos ter mais medo. Quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que existe alguém que cuida da gente e que por cuidar da gente, nós não precisamos ter mais medo. É óbvio que a gente tem as nossas limitações enquanto vivo, enquanto carne, mas eu poderia dizer para você que se você quer deixar de ser escravo ou refém do medo, você precisa entender que você é filho de Deus, que você nasceu de novo, que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você talvez estiver passando por um momento como esse, onde o medo tem afrontado a sua vida, eu quero orar com você neste momento para que você seja tocado pelo toque do Espírito Santo e venha receber Jesus na sua vida com todo o ímpeto e crer que Ele é aquele que te garante. Se você ainda não o recebeu, fica aí o meu convite, ok? Hoje nós temos alguns pedidos de oração. Quero ser grato a você que participou a semana passada da oração pelas famílias. Se tiver algum testemunho, pode deixar aí. Se tiver algum pedido de oração, deixa nos comentários ou no grupo da igreja. Eu vou orar por você sim. Mas eu quero orar pelo Bruno. Hoje eu tive uma boa notícia a respeito da recuperação da saúde do Bruno. Bruno da irmã Piedade, do irmão Quino. E também pela Esther. Eu quero orar pela pequena Esther. Estamos orando já há algum tempo e eu estou desejoso, né, que essa menina venha para os braços do Pai. Tenho orado para isso constantemente. Também quero estar orando pelas famílias da nossa igreja. Todas as famílias da nossa igreja, todo o pessoal da nossa igreja. Né? Estamos voltando hoje, tem sido algo maravilhoso. Estamos recebendo alguns visitantes, né? Novos, algumas pessoas que têm se manifestado. Olha, nós queremos fazer parte dessa comunidade de fé. Então vem sim, irmão. Vai ser uma bênção contar com a tua presença na nossa comunidade de fé. E quero orar também por uma porta de emprego para o Felipe. Felipe pediu para orar para ele a respeito de uma porta de emprego e eu quero estar orando por essa situação, tá ok? Bora lá, vamos orar um pouquinho? Querido Deus, nós te louvamos neste momento. E nós acreditamos, ó Pai, que estar nos seus braços, estar contigo, nos dá a garantia de que nós não precisamos ter medo em hipótese alguma. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel sobre cada um de nós. Somos gratos pela vida que nós temos tido. Somos gratos porque esse meu irmão está me acompanhando, essa minha irmã está me acompanhando aí do outro lado. E eu creio que o Senhor tem tratado a vida de cada um deles. Como é bom, ó Pai, nós podemos ter pessoas que nos acompanham nessa jornada de oração. Eu quero neste momento, ó Pai, pedir a Ti pela vida do Bruno. Nós temos clamado por ele. Nós temos insistido, ó Pai, perseverado, e nós sabemos o quanto é difícil a situação dele, da família dele, mas nós cremos num Deus de milagre, que o Senhor pode fazer um milagre na vida dele, nós cremos nisso. Também, ó Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela pequena Esther. Desejamos, ó Pai, a alta dessa menina, sarada, ó Pai, para a família dela, que a Tua graça seja sobre ela e a Tua cura também sobre a vida dela. Queremos pedir, ó Pai, neste momento, pelas famílias da nossa igreja lá do Aracaré, nossa igreja da Vila Morim, e, ó Pai, pela família desse meu irmão que está me acompanhando, que não faz parte da nossa comunidade de fé, mas que, ó Pai, tem, de uma certa forma, se esforçado e acompanhado essas orações, que um dia ele possa ter o privilégio de estar conosco lá em uma das nossas igrejas. Eu quero pedir a Ti uma porta de emprego pelo Felipe. Ele tem crido, ó Pai, que o Senhor é o Deus dele que pode fazer com que ele tenha esse emprego que ele tanto deseja, o primeiro emprego dele. Nós queremos também neste momento, ó Pai, pedir a Ti que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar tratando a vida de algumas pessoas, entre elas, ó Pai, a Meire, a irmã da Rose, que ainda se encontra numa situação um pouco difícil quanto à questão do Covid-19.
mas não é só ela, Pai. Quero pedir pela vida do pastor lá da igreja metodista, que passou por uma situação meio complicada, Senhor. Aliás, toda a igreja passou por uma situação complicada. Nós ficamos sabendo ontem com o falecimento dele. Venha tocar, ó Pai, sobre a família e venha estar consolando, ó Pai. A situação não foi tão fácil, mas o Senhor, ó Pai, é o consolador das vidas. Quero pedir que o Senhor, em nome de Jesus, venha também estar visitando a minha família. Venha tratar a vida dos meus filhos, Caio, ó Pai, os sonhos profissionais dele. Ajuda, Senhor, quanto ao casamento dela. Lucas e a Valéria no pastoreio, começo de pastoreio, que tua graça seja sobre a vida deles. Felipe, ó Pai, agora na vida profissional, Patrícia na vida acadêmica, Senhor, e a minha vida, que nós venhamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Que a tua graça seja neste momento consolando, ó Pai, o coração dos meus irmãos que estão passando por situações onde o medo tenta dominar a vida deles. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, mesmo que ainda seja um vale de sombra da morte. Mostre a eles que o Senhor tem consolado, o Senhor tem tratado. Nós cremos nisso. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e essa semana reserva-nos momentos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido, por estar com a gente. Segunda-feira hoje para terça. E assim, é muito gostoso poder estar junto contigo. Eu quero convidar a estar comigo durante toda a semana. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos que às vezes incomodam o sentimento pessoal de cada um. E vamos estar, em nome de Jesus, firmes em Cristo e firmes em oração. Deus te abençoe, fique com Deus e um forte abraço.